Shalom, shalom, lekulam, paz, paz para todos, Shavuot. Vamos continuar nosso estudo sobre o Sefer Yetzirah, capítulo 1, verso 4. 10 sefirotes do nada, 10 e não 9, 10 e não 11. Entende com sabedoria, se sábio com entendimento. Examina com elas e sonda delas. Faz com que cada coisa se erga sobre sua essência e faz o Criador sentar em sua base. No vídeo anterior estudamos 10 sefirotes do nada, 10 e não 9, 10 e não 11. Hoje vamos estudar entende com sabedoria e ser sábio com entendimento. Entende com sabedoria. Como já foi dito antes, o entendimento Biná, que é uma sefirá, Biná, portanto, representa a mãe, representa e é encontrada, não só representa a mãe, mas é encontrada no hemisfério esquerdo do cérebro. E implica pensamento verbal. Enquanto a sabedoria Rokhmah, que é chamada de Abba, pai, encontra-se no hemisfério direito do cérebro. É pensamento não verbal. Então, Biná, pensamento verbal, aquilo que pode ser verbalizado. Então aqui é onde ocorre, nessa sefirá, onde ocorre os devaneios e a pluralidade. Então, é entendimento, Biná, a sefirá de Biná, é algo do nada, ou seja, ex nihilo, algo que aparece, que surge a partir do nada. E nada nós chamamos de Rokhmah, sabedoria. O que é uma ideia seminal? Né? O homem ele tem uma semente, mas o que é a semente humana? Né? A semente masculina? Nada. Porque se não houver Ima, a mãe, que vai gerar essa semente, sendo Ima um receptor, e Abba, Rokhmah, o emissor dessa semente. Então, o Ima vai gerar uma vida. Ima, mãe, gera de pai, de Abba. E o termo Benei está falando das sefirot inferior, abaixo da cabeça, que são os filhos e os netos. Explicamos isso já em vídeos anteriores. Então, desde Hesed, Tiferet e Gevurah, Hesed, Gevurah e Tiferet, chamam-se filhos, que é a linha chamada Hagat, que é o acrônimo das primeiras letras da palavra Hesed, Gevurah e Tiferet, Hagat. Então, é chamada de filhos. Já a linha abaixo, chamada Nehi, que é o acrônimo de Yesod, de Netzach, Hod e Yesod, Nehi, representa os netos. Então, mas todos partindo de quem? De Abba e Ima. Então, Ima gera de Abba, né? E assim entra o conceito de filhos. E os filhos que, por sua vez, vão também gerar e vão dar netos para Abba e Ima, Rokhmah e Biná. Então, no mundo espiritual, acontece a semelhança das coisas físicas. Pode não ser exatamente igual, mas funciona semelhante. As coisas físicas, as coisas encontradas neste mundo, no mundo de Asiá, que está intimamente ligada à sefirá de Malchut, realeza. E Asiá é o mundo da ação, o mundo da fabricação. O mundo em que as coisas recebem um contorno,
um contorno. E esse contorno já é estabelecido em Biná, que delineia. Então, Biná é algo que vem a partir do nada, e nada é Rokhmah. Por isso, quando a Torá fala que houve um ser andrógeno, né? Andrógeno, nós falamos um ser primário que era colado, né? Ambos, o aspecto feminino e masculino. Abima, falando de Rava, comumente traduzido como Eva, e Adão, eles eram colados de costas. Estavam colados de costa, um para o outro, não podiam se ver. Como duas pessoas que ficam com o dorso encostado um no outro, ambos encostados pelo dorso. Então, semelhantemente, como a Torá fala que causou um profundo sono, guarda essa palavra sono aí, tá? Vamos falar um pouco sobre sono, sonho e morte, para chegarmos a um entendimento mais acurado a respeito dessas grandezas espirituais, a partir de coisas físicas. Então Hashem causou um profundo sono, o separou. Então a mulher, a Torá fala que sai, como o Tratado Brachot, no Talmud, a Torá oral, fala que o termo para costela é tselá. Então a mulher é uma costela do homem, ela sai do homem. Então é algo do nada, já que Rokhmah, sabedoria, que está no nível do masculino, é chamada de nada. Então, de forma semelhante, Biná sai do Rokhmah. Já que o Rokhmah está ligado, como foi explicado no vídeo anterior, ao mundo de Atzilut. Vamos dar uma olhada aqui para relembrar. Estamos aqui com os 4 universos, né? O universo de Atzilut, que significa proximidade. Proximidade por ser um mundo mais próximo a Keter, que é um mundo, que é uma Sefirá que está mais acima do Rokhmah, já que Atzilut, ela tem como Sefirá, né, o nada, que representa Rokhmah. Como vimos anteriormente, Rokhmah é chamada sabedoria, e sabedoria é chamada de nada. Então, ela está, Atzilut está mais próximo, acima de Atzilut existe um mundo chamado Adam Kadmon. Esse mundo, ele está relacionado, ele é relativo a Sefirá, que está em cima do Rokhmah, que representa nada, que é a sabedoria, que é Abba, chamada de pai, que é o pensamento não verbal, que se encontra no hemisfério direito do cérebro. Então, acima de Atzilut há um mundo chamado de Adam Kadmon, que está ligado à Sefirá de Keter. A Sefirá de Keter representa a volição, ou seja, a vontade, que é a força mais poderosa no homem. E essas grandezas que são a imagem e a semelhança do Criador no homem. O homem é a imagem e a semelhança do Criador nesses aspectos que estamos explicando aqui, já que esse primeiro capítulo todo do Sefer Yetzirah fala sobre Sefirot, para entendermos a semelhança. Já que Hashem não tem forma como o Rambam, Maimônides, nos 13 princípios, né, da fé judaica, fala que é um axioma, né, uma verdade revelada, de que Hashem não tem forma e não se assemelha a nada. Como então o homem é a semelhança do Criador? Quando esse princípio do Rambam fala que Hashem não tem forma, não se assemelha a nada e nada se assemelha a ele, está falando da essência do Criador. No entanto, esses veículos são criações do Eterno e, portanto, essa é a imagem e a semelhança do homem. E não a essência do Criador, que não pode ser designada
e é inefável, não pode ser compreendida, captada pela mente humana. Então, é nesses aspectos que o homem é a imagem e a semelhança do Eterno, já que Hashem criou esses recipientes, os 10 Sefirot, os mundos que estão relacionados a elas e as 4 letras do tetragrama, como foi explicado no vídeo anterior. Eu sugiro vai lá no canal, dá uma olhada lá para uma maior compreensão. Então, voltemos aqui a Atzilut, né? Abaixo de Atzilut, então tem o que? Beriá. Beriá é chamado o mundo do trono. O mundo do trono. Atzilut, mundo da emanação, proximidade por estar mais próximo da Sefirat de Keta, que está acima de Rochma, e acima do mundo de Atzilut está o mundo de Adam Kadmon, que está relacionado a Keta. E Briá é algo que já a parte surge, assim como a mulher foi retirada do homem, né? E falando de Atzilut, que está ligada a Sefirat de Rochma, que representa a Aba, que está no poder do masculino. Então, Briá, de forma semelhante, assim como Rava foi tirada, ou seja, o Eterno mesmo o fez a partir do nada, né? Já Beriá, que é um mundo, né, chamado mundo da criação, e é chamado o trono de Hashem, que é o lugar dos devaneios, onde ocorre a pluralidade. Então, esse mundo está associado a Sefirat de Binah, entendimento que é chamada de Ima, mãe. Então, Rava é a mãe de todos os seres humanos. Nesse aspecto, semelhantemente, ocorre quando Briá parte do nada, que é Rochma, que é o masculino. Assim como a mulher foi separada, ambos estavam colados através de seus dorsos, da parte dorsal de seus dorsos. A parte dorsal, Hashem separou. Então, Jaberiá, né, e a Sefirá de Binah sai de Rochma. Portanto, então é algo do nada. Algo do nada. Mas Rochma mesmo é nada. Como Aba, como, né, o homem. Hashem criou um ser andrógeno, como explicado, então este ser, ele é algo que surgiu a partir do nada, através do processo volitivo, da vontade do Criador, que é chamada Keter. Ok? Então, já o mundo de Yetzirah, que implica em 6 Sefirot, desde Hesed, que é bondade, Gevurah, que é severidade, Tiferet, beleza, Netzach, vitória, Rod, esplendor, e Esod, fundação, ou fundamento, é chamado de mundo da formação. Então, é o mundo dos anjos, tá? O mundo dos anjos. Então, e esse livro, ele está nesse nível. Ele foi escrito por Avraham Avinu e ele está no nível desse mundo, o mundo da formação, o mundo dos anjos. E é algo de algo. Por que é algo de algo? Porque Briá, mundo da criação, é algo a partir do nada, que é Rochma, que é o aspecto masculino. Então, o feminino surge a partir do masculino. Então, uma vez que o aspecto feminino, que representa Ima, que é mãe, que está relacionada a Beriá, criação, que é chamada do trono, é algo do nada porque sai do masculino, que é Rochma. Já Yetzirah é o mundo dos anjos, é algo de algo. Por quê? Porque Beriá já é algo que veio do nada. Algo do nada. Algo do nada. Então, já
a formação, para formar algo, a pessoa tem que ter alguma coisa. Por exemplo, uma pedra, vai esculpir essa pedra para dar um contorno, dar uma formação, dar uma forma humana, uma forma animal, sei lá, enfim. Então, mas é preciso ter um objeto, né? É preciso já haver um objeto para dar um contorno, uma forma. Então, nesse sentido, é algo de algo. Já a CA é o processo em que essa formação, ou seja, é o nível de ação para esse objeto ser esculpido com uma talhadeira e uma marreta, um martelo, sei lá, e ser forjado, né? Assim como uma espada pode ser forjada a partir de golpes, e golpes em aço, né, superaquecido. E então, esses golpes é chamado de fabricação. Então, é um processo em que está intimamente relacionado ação e formação. Mas o termo criação já é algo que parte do nada, algo do nada. Então, criação mesmo, só o eterno, né? Nós não temos a capacidade de fazer algo a partir do nada. Só o eterno pode fazer algo do nada. É chamado de ex nihilo, ex nihilo. Então, já o homem, sim. Aí o homem pode ser formador e fabricador. Então, nós estamos nesse mais próximos mais próximo aos aspectos de formação e fabricação, mas criação só o Criador. Por isso é chamado o trono do Eterno e só ele pode se assentar aqui, nesse nível, visto que só ele tem a capacidade de trazer algo a partir do nada. Voltemos então para a explicação, né, onde estávamos anteriormente. O entendimento consiste em devaneio normal, no qual uma pessoa reflete as coisas como para entender e organizar os pensamentos. Por outro lado, a sabedoria é pensamento puro e, em particular, refere-se a um estado de consciência no qual a mente não está engajada em devaneios. Então, a mente, como falamos ainda há pouco, que é um mecanismo que está intimamente ligado ao sistema neural, aos neurônios, ao cérebro. Então, o cérebro vai captar, através do hemisfério direito, essa capacidade é chamada Rokhmah, que é chamada de Aba, que fica, por assim dizer, no cérebro, no lado direito. E é o lado direito responsável pelo pensamento puro, não verbal. Ou seja, não há devaneios. Já no lado esquerdo, no hemisfério esquerdo do cérebro, é onde ocorre o pensamento verbal e onde ocorre os devaneios. E para se experimentar e captar a Sefirot, é impossível se não for através de Rokhmah, de sabedoria. No entanto, esse processo não verbal, que é a sabedoria Rokhmah, chamada Aba, masculino, que é uma sefirá, que está no hemisfério
direito do cérebro precisa se vestir de pensamentos verbais. E assim, Binah, que é a parte, né, a Sefirá, que corresponde ao hemisfério esquerdo do cérebro e é chamada de Ima, por sua vez, precisa também se vestir de Rokhmah. Então há uma oscilação, Rokhmah, Binah, Binah, Rokhmah. Então é uma troca, isso é uma oscilação. Através desse mecanismo de oscilação entre ambas as consciências, Rokhmah e Binah, é que se pode experimentar e captar a Sefirot. É muito difícil experimentar o pensamento puro, Rokhmah, não verbal. Logo que alguém começa a esvaziar sua mente de pensamentos, começa imediatamente a pensar: agora não estou pensando em nada. E aí já pensou. Então ela já perde aquele momento que ela vinha em segundos sem pensar em nada. Porque quando ela achou que não estava pensando, já pensou, então ela quebrou aquela cadeia de pensamento puro, não verbal, o qual só é possível através deste estado captar a Sefirot. Alguém capaz de fazer isso pode ver um coriscar, uma luz, né? Pode ser partindo de si mesmo, indo como um relâmpago rápido, uma luz cintilante, branca, saindo de si e voltando para si, uma rapidez extrema. Ou pode ser vista num objeto também, porque já que tudo tem uma razão de ser no Sefirot, nas 10 dimensões, num objeto em específico. O estado de sabedoria ou consciência, Rokhmah, é de pensamento puro, não verbal, o qual é muito difícil de conseguir. Nossos mestres da Kabbalah nos traz um entendimento que o ser humano não pode ver o eterno. Não está se falando da essência, que ninguém pode ver a essência do divino. Está falando desses níveis, os níveis Sefirot, os Sefirot. A pessoa só pode ver o mundo espiritual depois que ela desencarna, depois que ela morre. Ela consegue, aí ela vê o Criador. Quando eu falo ver o Criador, não estou falando ver o Criador em essência. Isso é impossível. Mas ver com mais propriedade, sem as cascas. Já que nós olhamos, dizemos, isso é um livro, isso aqui é um orientador de leitura, isso aqui é uma letra, essa palavra é Rokhmah. E então isso são devaneios, são designações através dos mecanismos verbais. No entanto, neste mundo, no mundo além, né, no mundo além, diria, quando a pessoa desencarna e parte para uma outra realidade mais elevada de consciência, ele vai ver coisas que durante essa estadia aqui breve, passageira, ele não conseguia ver por causa das cascas que ocultam e escondem a Sefirot, o mundo espiritual. Então, nesse aspecto, com esse entendimento, ver o Criador naquela volição, naquela vontade inicial do Eterno de ser conhecido através desses 10 recipientes. Então, isto, quando ocorre a retirada das cascas e a pessoa parte para o outro lado do véu, através da morte, ele pode ver a realidade. Ver o Criador, não significando ver a essência do Eterno, a qual é impossível o homem ver. Por mais elevado que seja o homem, nem Moshe pôde, nenhum
nem Moisés pôde ver e nem poderá jamais ver a essência do Criador. Então, usando aqui uma metáfora ainda em relação para entendermos esse aspecto, o sono. Os nossos mestres da Kabbalah dizem que o sono é 1/60 avos da morte, é a 60ª parte da morte. O sono. E durante o sono, alguém, em algum nível, está morto. E, mesmo sendo a 60ª parte da morte, e não a morte em si, como explicamos anteriormente, ainda há pouco, é possível haver sonhos. E os sonhos, nossos mestres da Kabbalah, nos informam que eles podem ter roupagens ilusórias, que é chamadas de devaneios, e pode ter realidade pura, que é Rokhmah, que é o pensamento não verbal. Já esses devaneios, que são ilusórios, né, é chamado de pensamento verbal binar, que é o pensamento responsável, né, por esses devaneios e referente ao pensamento verbal. Já Rokhmah é não verbal e é pensamento puro e é a realidade do sonho. Quando Yosef Hatzadik, que representa o nível de Esod, fundação, o faraó teve um sonho e no sonho tinha vacas gordas, vacas magras, espigas de milho mirrada, espigas gordas, as magras devoravam as gordas. Tinha irrealidade? Tinha. Tinha devaneios? Tinha. Isso se chama pensamento verbal. Aqueles devaneios ilusórios do sonho. Mas tinha realidade no sonho? Tinha. Isso é chamado pensamento puro, pensamento Rokhmah, pensamento não verbal. Então, Yosef Hatzadik, que era um homem muito elevado, ele conseguia interpretar e separar o que era devaneio do que era realidade pura. E trouxe a interpretação correta para o faraó, coisa que os magos daquela geração não sabiam como fazer. Então isso já mostra o conhecimento que tinha Yosef sobre o sistema sefirótico. Então, o sonho, ele vem misto. Então, os nossos mestres da Kabbalah dizem que o sonho é 1/60 avos da profecia. Então, a profecia, ela é possível através do nível de sabedoria Rokhmah. Na época do Beit HaMikdash, onde a profecia estava, do primeiro Beit HaMikdash e segundo Beit HaMikdash, onde a profecia ocorria, fluía através desse canal chamado Rokhmah, que é o pensamento real e puro. Eles, os profetas apanhavam, por assim dizer, captavam a profecia, a nevoar através desse nível do Rokhmah. Então o sonho hoje, não todo sonho, claro, mas alguns sonhos, eles podem trazer essas duas consciências e por isso é chamado somente 1/60 avos da profecia, visto que o sonho ele vem com muito mais elementos de devaneios, aspectos ilusórios e verbalizados através de figuras e falas,
e coisas fictícias e irreais. No sonho a vaca voa, o avião anda de 4 rodas e anda em marcha ré e foi assim sucessivamente. Devaneios. Mas há a parte real do sonho, que é chamada Rokhmah, pensamento verbal, não verbal e pensamento puro. Não verbal e pensamento puro. Isso é realidade pura. Então, é essa menor parte chamada 1/60 avos. Então, vamos explicar isso aqui de forma mais clara. 60 é o todo, então 59 partes de devaneios e aspectos ilusórios. Então, o sonho tem 59 partes de possíveis de devaneios e aspectos fictícios e ilusórios, chamado de Binah, entendimento, Binah, Ima, pensamento verbal, aquilo que pode ser delineado, verbalizado e entendido. Já Rokhmah é uma parte para fechar 60. Então, 59 aspectos de devaneios é Binah, entendimento, no sonho. E Rokhmah é 1% só. Então, veja que é muito mais provável haver ilusões em um sonho do que realidade, mas ainda assim é possível ocorrer. Então, por isso que os sábios dizem, quando a gente tem um sonho, os sonhos mentem. Porque se tem 59 partes e só uma parte de realidade, pensamento, né, não verbalizado e puro, porque não tem devaneios, então os sábios nos orientam a dizer que os sonhos, quando a gente tem sonho, dizer os sonhos mentem. Não querendo dizer que não haja nos sonhos, né, 1% de realidade de ocorrer dentro de 60 partes. Em uma intenção de alcançar esse estado de consciência, Rokhmah, sabedoria, que é pensamento não verbal, pensamento puro, não há devaneios, usa-se as diversas técnicas meditativas. Não sei se vocês já ouviram falar de Nigun. Nigun, o que é o Nigun? Nigun são palavras repetitivas e bem ordenadas pelos mestres da Kabbalah. E, por exemplo, o Nigun do Rabi Berditchev, os Nigunim do Baal Shem Tov, onde a pessoa vai falar sílabas. Lá, 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 lá. Isso para quê? Para limpar a mente de devaneios. Ou através de técnicas meditativas, de nomes cabalísticos, como 72 nomes do Criador, que é uma tríade de letras, cada nome tem 3 letras. Dentre esses 72 nomes, cada nome com 3 letras, através de escanear quer dizer olhar para a letra e meditar nos seus significados mais profundos, valores numéricos, a composição de uma letra em muitos casos, 1, 2 ou até 3 letras que compõem, se integra, se junta para formar uma única letra, e outros significados. Fazendo isso, através de processos meditativos, a pessoa consegue elevar aquele objeto ou aquela figura ou aquelas palavras repetitivas chamadas nigunim, no plural de nigun, que no português é traduzido como mantra, né, que não tem nada a ver, né, foge muito do sentido do vernáculo da língua hebraica.
significado original, mais próximo. Mas para isso, então, para que isso, então? Para limpar a mente de devaneios e a pessoa poder, através destas técnicas, chegar ao pensamento não verbal, pensamento puro, o qual se pode captar a Sefirote. Então, a pessoa que consegue chegar a esse nível, ela pode ver luzes, as luzes da Sefirote, que é como esse livro fala, como um curiscado, um relâmpago. Quando tem uma tempestade, a gente vê o relâmpago, né? Aquela luz rápida e bem cintilante e branca, como um raio. Então, é como assim é o curiscar do relâmpago na árvore da vida, que é a Sefirote. Algumas pessoas experimentam esse estado vendo a luz sair de dentro de si mesmo, já que nós temos 10 dimensões, essas mesmas 10 dimensões em nosso corpo. Ou isso acontecendo no objeto em que está se meditando. E a partir desse mecanismo, visto que cada coisa nesse mundo tem sua raiz espiritual no mundo superior, por exemplo, você que está aí agora assistindo esse vídeo, não sei, você pode estar sentado no sofá, não sei, fazendo outra atividade ou fazendo realizando algum afazer doméstico e escutando esse vídeo, saiba que você está aí, mas existe um Tselem, uma contraparte sua em cada mundo, a saber, Adam Kadmon, Atzilut, Briá e etc. E está aqui em Asiá. Então, você não está só aqui em Asiá, você tem uma contraparte espiritual sua, chamada Tselem, que é a imagem sua espiritual, que está em cada mundo, está em todas as 10 dimensões e está relacionado às 4 letras do tetragrama do nome do Criador. Então não existe uma separação entre a fisicalidade e a espiritualidade. Assim o é, por exemplo, qualquer objeto. Por isso que o mundo de Yetzirah é o mundo dos anjos. Porque há um anjo responsável para cada coisa. Uma cadeira, uma planta, um gato, um boi, enfim, tudo que existe só existe aqui no mundo físico, porque tem um anjo que mantém esse objeto, esse ser vivo, ou etc. Então, quando a pessoa faz essas técnicas meditativas sobre qualquer coisa e ela entende profundamente a raiz espiritual dessa coisa física, e através dessas técnicas, usando a oscilação entre ambas as consciências verbal, biná, e não verbal, rokhmah, ela eleva essa coisa, a sua raiz espiritual mais em cima, em Yetzirah, que é o livro O Mundo da Formação. E uma vez que a raiz espiritual dessa coisa, ou desse ser, se eleva, então essa energia espiritual em cima desce até ela e ela recebe uma resposta. Então é um caminho de via dupla. Então, ao fazer essas técnicas, a energia espiritual dessa coisa vai se ligar em cima, há um mover espiritual em cima, e esse mover espiritual em cima, ou seja, esse anjo, vitaliza essa coisa embaixo. E quando o ser humano, isso está no poder do ser humano através destas técnicas, e quando o ser humano assim o faz, ele também é elevado nesse processo. Ele também se eleva. E podendo mudar até coisas, decretos, se é um grande raham, um grande sábio, podendo mudar até o curso normal das coisas, se tornando um formador e otisser, como o Eterno é. Assim, a meditação com mantras, como falei, a palavra
portuguesa para Nigun, né, mais próxima, pretende, então, os mantras ou Nigunim, do plural, pretende limpar a mente de devaneios, enchendo-a com as palavras repetidas do Nigun, do mantra. Do mesmo modo, a contemplação persegue a mesma meta, enchendo a mente com o objeto contemplado. Como falei ainda há pouco sobre os 72 nomes, por exemplo, também no Siddur Sefaradi, que é o livro de rezas, o Salmo 67, há um conselho, né, dos sábios para olhar para o menorá. Vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, o menorá, quando vai se ler o Salmo 67, é aconselhado olhar, escanear, através de processo meditativo, o menorá. Shiviti Adonai Lenegidit Tamid. Então aqui está escrito usando desenho, mas o conteúdo, tem um desenho do menorá, mas o conteúdo é o Salmo 67. E isso é para a proteção contra os inimigos. Quando a pessoa se vê perseguida, se vê em situação de aperto, de risco, Chas v'Shalom, é aconselhável ler o Salmo e olhando cada detalhe da letra, fazendo processos meditativos em relação a cada, até onde ela puder, até onde ela alcança, né? E que bom, quem dera que for, que seja de forma profunda. Então isso vai causar uma modificação no estado de coisas em Yetzirah, que é o mundo dos anjos. E aí a pessoa vai ter uma ajuda, né? E pode adocicar decretos ruins em relação a possíveis perseguições. Assim, a meditação com mantras pretende limpar a mente de devaneios, enchendo-a com palavras repetidas do mantra. Do mesmo modo, a contemplação persegue a mesma meta, enchendo a mente com o objeto contemplado. A sabedoria está associada com o hemisfério direito não verbal do cérebro e o entendimento com o hemisfério esquerdo verbal, binar. Ima, quer dizer mãe. Como explicam os cabalistas, a sabedoria só se experimenta normalmente quando se acha vestida com o entendimento. Alguém pode ser apto para expressar os trabalhos não verbais da mente, mas só quando os veste com pensamentos verbais. Aqui o Sefer Yetzirah começa a instrução sobre como captar a Sefirot. O primeiro passo é entender com sabedoria e ser sábio com entendimento. Ou seja, assim como a mulher completa o homem e o homem também completa a mulher. Por isso Hashem criou ambos no aspecto das costas, ambos colados pelo dorso, para que eles voltassem, depois da divisão, voltassem a se unir. Então, há uma dependência, uma interdependência.
entre ambos, assim como há entre as consciências não verbal e verbal. Elas devem oscilar de forma a auto-reverso, ou seja, entender com sabedoria e ser sábio com entendimento, ou seja, sabedoria, entendimento, uma volta no círculo, sabedoria, entendimento, sabedoria. Então, isso é oscilar, um auto-reverso, algo que gira, faz 360 graus e volta a rodar ao contrário, para encontrar, certo? Oscilar. Então, é um movimento horário, ou seja, sabedoria procurando o entendimento, horário, depois que encontra a sabedoria, o entendimento vai procurar a sabedoria. Então, anti-horário, horário, anti-horário. Então, isso é oscilar. Então, entender com sabedoria e saber com entendimento. Tente por um momento deixar de pensar. Você permanece completamente consciente, mas não haverá pensamentos verbais na sua mente. Se for uma pessoa mediana, poderá ser capaz de manter tal estado durante alguns segundos. Mas imediatamente sua mente começa a verbalizar a experiência. Você poderá dizer a si mesmo: não estou pensando em nada. Mas logo que você faz isto, é óbvio que, na verdade, está pensando em algo. Então, esse estado de consciência não verbal, Rokhmah, é muito difícil de se chegar. E os medianos, as pessoas medianas, chegam por questões de segundos. Mas é o suficiente para ela ter, nesses segundos, uma experiência mística de ver a luz em algum objeto ao qual ela está meditando, através das técnicas meditativas, como contemplação e nigun, que são falas repetidas, ou ela pode até mesmo estar calada e nem contemplando, mas se ela ficar sem pensar em nada, durante alguns segundos ela pode ver algo, uma luz cintilante partindo de si ou emanando de alguma coisa, algum objeto. Então, não é algo fácil, mas é possível, com treinamento. Entretanto, por esses poucos segundos, você experimentou a consciência Rokhmah não verbal. Se você trabalhar esse exercício, poderá gradualmente aprender e estender o tempo de permanência nesse estado. É como um pêndulo pesado. Quanto mais você o empurra para frente e para trás, por mais tempo ele balançará. Igualmente, quanto mais você aprender a oscilar entre a consciência binar, verbal, e a consciência Rokhmah não verbal, mais profundo você chegará nesta última, na consciência Rokhmah não verbal, que é onde se pode captar a Sefirah, a luz da Sefirah.
e mais tempo será capaz de manter-se nesse estado. Então, é como, vimos a morte, A morte, a pessoa pode ver com consciência. Então, quando a pessoa não está nesse estado de devaneio, de designar as coisas, de verbalizá-las através do pensamento, e ele consegue adormecer a consciência, como foi falado, é uns 60avos da morte, e na morte a pessoa pode ver com mais propriedade, sem cascas, ver a realidade espiritual sem cascas. Então, ao adormecer essa consciência verbal, os devaneios, então ela pode ver com mais propriedade. E se ela se mantém nesse estado por mais tempo, é uma questão de exercício. A consciência Rokhmah é particularmente importante para conseguir alcançar Sefirot, como já foi dito antes no capítulo 1, verso 2 deste Sefer, deste livro. As Sefirot são inefáveis. Em tentar explicar é um equívoco, porque é inexplicável. Explicar o inexplicável não dá. E não podem ser entendidas verbalmente, já como o Sefer Yetzirah abordou 10 Sefirot do nada, nesse estudo, no início, 10 Sefirot do nada. Como a pessoa vai tentar compreender o nada? É impossível. A não ser que ela silencie a sua consciência binar, a sua consciência verbal, os devaneios da mente. Como o próprio Sefer Yetzirah diz, devem ser alcançadas por caminhos de sabedoria. E sabedoria vimos que é nada. Como aqui Atzilut, proximidade, emanação, Sefirah, que é Rokhmah, chamada Abba, corresponde ao nível do nada. Então, caminhos de sabedoria do Rokhmah, ou seja, mediante os caminhos da consciência Rokhmah não verbal. Desejo a todos bons estudos e que possamos cada vez mais compreender a sabedoria da Torá, que é grande e poderosa. Amém, ve amém, Selah.